Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para outros assassinos. E para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé, e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você.
Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Isaías, capítulo 31. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel. Não pedem ajuda ao Senhor. Porém, o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses. Eles são apenas seres humanos. E os seus cavalos são apenas animais mortais. Não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez. Tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. O Senhor Deus falou comigo e disse: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta, nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus. Mas agora, arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia, todos vocês jogarão fora suas imagens revestidas de prata e de ouro, que só servem para fazer vocês pecarem. O Senhor diz: uma espada derrotará os assírios, uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. Eles fugirão da batalha, e os seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado, e os oficiais, cheios de medo, abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor, que em Jerusalém tem o seu altar, onde sacrifícios são queimados.
Isaías, capítulo 32. Virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem-vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Pois o sem-vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia, e as fortalezas virarão montes de ruínas para sempre. Ali, os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade. Trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes. Terão muita água para suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Isaías, capítulo 33. Ai de você, inimigo destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído.
Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Sê o nosso protetor todos os dias. Sê o nosso Salvador em tempos de dificuldades. Os povos fogem quando ouvem o estrondo da tua voz. Quando ages, as nações se espalham e os inimigos delas, como uma nuvem de gafanhotos, levam embora tudo o que elas têm. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá Sião de justiça e de honestidade e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Os soldados valentes estão se lamentando nas ruas, e os embaixadores que procuravam fazer a paz choram amargamente. As estradas estão vazias, ninguém viaja por elas. Os acordos são quebrados, os tratados são desfeitos, ninguém é respeitado. As terras do país vão se gastando e se desfazendo. As florestas dos montes Líbanos estão secas. O vale de Saron virou um deserto. E na região de Bazã e no Monte Carmelo, as árvores perderam as suas folhas. O Senhor diz aos povos: agora eu vou agir, vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como lixo. O meu sopro, como um fogo, os destruirá. Vocês vão virar cinzas, queimarão como espinhos jogados no fogo. Vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores tremem de medo. Cheios de pavor, eles perguntam: quem poderá viver perto desse fogo devorador? Perto dessas chamas que não param de queimar? Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade. Que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça. Que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Quem age assim viverá seguro, e em fortalezas feitas de pedras ele encontrará refúgio. Ele sempre terá comida, e nunca lhe faltará água para beber. Mais uma vez vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado e perguntarão: onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos, aqueles que cobravam os impostos? Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso, aquela gente que fala uma língua estranha, uma língua difícil que ninguém entende. Vejam Sião, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura. Será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões.
Mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios à vela. As cordas desses navios estão frouxas, o mastro não fica firme e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo. Serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte. Pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa. O Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados.